Bem-vindas a mais um episódio Esposa Virtuosa Podcast. E hoje eu tenho aqui essa convidada maravilhosa, a Mirna Gardim. Bom, hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre identidade, relacionamento e outras coisinhas também, viu? Então fica por aqui que a gente vai introduzir aqui vários temas, histórias reais, né, Mirna? Reais. E eu quero falar um pouco sobre a Mirna. A Mirna é Head Trainer da Evo. Sim. A Evo é uma das maiores imersões de inteligência emocional do Brasil. E a Evo Coach, ela é a nossa professora, foi minha mentora. E eu tenho o prazer de trazer aqui hoje a minha mentora maravilhosa de formação do coração. Meu coração. A Mirna é maravilhosa, gente. Então, fica aqui comigo. Também, filha amada, maravilhosa e mãe de trigêmeas. Verdade. Verdade. Qual é o nome das suas trigêmeas, Mirna? Seja bem-vinda. Obrigada, André. Eu agradeço muito, muito, muito. Né? É muito bom estar aqui, é muito bom falar sobre isso. É muito bom falar sobre identidade, né? E falando de identidade, em casa eu tenho três de uma vez, com identidades diferentes, né? A Beatriz, a Laura e a Mariana. Elas já são adultas, né? Cada uma mora fora, outras duas moram comigo. Mas assim, o quanto que é importante essa visão de perfil comportamental, por exemplo, de inteligência emocional, quando a gente fala de educação de filhos, né? Aqui a gente vai falar de várias coisas. A gente vai falar de filhos, a gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar de espiritualidade. Sim. Mas talvez eu tivesse errado muito mais se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje dentro da inteligência emocional, principalmente quando a gente fala de perfil comportamental. A gente vai falar um pouquinho, para quem está ouvindo, saber caracterizar um pouquinho, né? Quem que eu sou, né? Ou como então, que corrigindo, você erraria muito menos, né? Sim, eu erraria muito menos porque o tanto que a gente erra sendo mãe, né? Sim. Assim, a minha mãe tem uma definição bem bacana de mãe. Ela fala assim, mãe é aquela que vive errando tentando acertar, né? Eu acho bem pertinente, né? Mas quando a gente conhece de relacionamento e quando eu sei com quem eu tô falando, que perfil comportamental é aquele daquele indivíduo, sendo esse indivíduo meu cônjuge, meu filho, meu líder, meu liderado, essa comunicação vai ser muito mais assertiva. Então, fato é que me ajuda muito na condução de preservar a individualidade das meninas, né? Porque para quem tem mais de um filho, vai saber que cada um é um. Você sabe, né? Cada um é um. Eu não posso me comunicar com todo mundo da mesma maneira. E a inteligência emocional ela vai trazer essa máxima aqui. Eu não sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu também sou responsável por aquilo que você entende. Sim. E aí a gente já amplia essa comunicação bastante, né? Nossa responsabilidade aí aumenta bastante. Porque às vezes o que você tá falando, você quer comunicar alguma coisa ali que a pessoa entende de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Isso é muito importante. E cita um exemplo aí, porque olha só que curioso, trigêmeas. Trigêmeas. Gente. Gente, uau, né? que você é abençoada. Eu sou. Meu Deus. E cita assim um exemplo prático assim do que foi ver essa personalidade assim de forma tão diferente entre as três, porque às vezes, né, você tá ouvindo aí em casa e você às vezes até se questiona, nossa, mas o meu filho criado mesmo pai, mesma mãe, por que um é tão diferente, né? Mas a gente precisa entender que além da personalidade, é o tempo que essa pessoa, essa criança está vivendo, as fases, né, da vida, do relacionamento ali que ela tá vivendo. Mas o que é fundamental é entender realmente sobre a personalidade. E me fala na prática, assim, o que é viver com essas trigêmeas nascidas no mesmo tempo, né? Mesmo pai, mesma mãe, e por que tanta diferença, Mirna? Muita diferença, né? Então, a diferença que eu vejo hoje como base é a diferença de perfil comportamental, né? Então,
Tem uma que é mais tranquila, que gosta de sempre a mesma coisa, é mais metódica, é bem disciplinada, né? E é mais devagar. Uhum. Então, assim, quando ela anda, você fala assim, filha, vamos mais depressa. E ela tá andando bem devagar, ela fala assim, mamãe, eu tô depressa. O Entendeu? normal Então, dela. assim, Tipo, o normal dela. Então, assim, eu posso falar que a Mariana tem esse perfil mais estável, né? Então, a Mariana gosta muito de ficar em casa, ela gosta muito de ler. Então, Mariana é essa, assim, ela faz devocional todo dia, no mesmo horário, ela não fura, ela de domingo a domingo. Então, assim, ela é planejadora. Uhum. E quando ela executa, ela vai executar dessa maneira. Sempre do mesmo jeito, né? Agora, por exemplo... Gosta de rotina. Gosta de rotina. Gosta de rotina. Isso tem muito a ver com perfil estável. Isso, né? isso. Então, a gente tá falando da Mariana... A Mariana é estável. Olha só, então vai se identificando, já vai lembrando aí, identificando se você não é estável. Quem aí na sua casa, na sua família tem esse perfil? Tem esse perfil. É muito importante. Sim, então assim, até para você que tá lidando com isso pela primeira vez, então vamos entender um pouquinho, ó. O estável é esse perfil comportamental. Então só para você entender. O perfil comportamental é essa parte do indivíduo que ela é observável. Eu olho para você e eu sei que você fala mais devagar ou você fala mais depressa, você gosta mais de tarefas ou você gosta mais de pessoas, enfim, tem características que a gente consegue observar no comportamento. Então, o estável é esse, ó. Entre executar tarefas ou ficar com pessoas, ele prefere pessoas. Só que o estável é esse, mais devagar, não é muito bom em começar as coisas, mas é bom em terminar as coisas, planeja muito, pensa muito antes de fazer e tem aquele círculo pequeno de amigos, né? Então, quando a gente mudou de Brasília para São Paulo, a preocupação da Mariana era... E as minhas melhores amigas? Olha. Mamãe, o que eu vou fazer com as minhas melhores amigas? Ninguém vai ser minha melhor amiga. Entende? Por quê? Porque ela é muito vinculada àquele pequeno núcleo de relacionamento. Entendi. Esse é o estável, né? A outra... Uma das outras, né? A Beatriz, por exemplo, a Beatriz é mais expansiva, a Beatriz gosta de festa, a Beatriz gosta de muita gente, gosta de casa cheia, ela fala bastante. E a Beatriz é influente. Então, influente é esse aqui, ó. Muito comunicativo, tarefas e pessoas, não existem tarefas, existem pessoas. Então, o influente, ele é mais indisciplinado, mas ele é muito voltado para os relacionamentos. Então, aquela pessoa que tem contato de todo mundo, sabe? Tá precisando de um cabeleireiro, liga que ele tem. Tá precisando de um pintor, liga que ele tem. Então, você é uma pessoa que é atenta aos relacionamentos. E é mais extrovertida, expansiva, fala. Então, o modelo que tem em casa é esse aí também, né? Você tem todos. Eu tenho todos. E tem a Laura. A Laura é mais dominante. Então, a Laura é focada, é determinada, gosta de fazer as coisas muito rápido, não tem... Ela fala assim, minha bateria social não é muito boa, que ela acaba logo, né? Então, assim, por quê? Entre tarefas e pessoas, tarefas. E tarefas, assim, vamos fazer logo. Então, assim, o dominante quem é? Tarefa dada, ontem, né? tarefa cumprida. É pra ontem. Pra ontem. Então, ele rápido. é rápido. Então, essa é uma pessoa que você começa a contar, assim, uma história mais ou menos comprida, ele já olha pra cima e fala assim, ai, meu Deus do céu, não acredito que esse vai negócio pro vai demorar. final, né? Acelera, né? Então, a Laura é essa daí, né? E tem fora esses três perfis, ainda tem o analítico. Então, o analítico é aquela pessoa, tarefas e pessoas, tarefas, mas é super disciplinado, faz tudo direitinho, gosta de regras, não gosta que nada sai do controle, só que é um perfil mais introvertido, não gosta muito de estar no meio de muita gente. Então, a gente tem esses 4 perfis comportamentais. Então, para que serve a gente entender tudo isso na vida, né? Serve para relacionamento. Então, a gente parte de outro princípio que o ser humano é relacional. A gente veio, né? E a Bíblia vai falar isso muitas vezes. Fomos criados, né? Exato. Para nos relacionar. Então, aonde a gente se relaciona, né?
Em todo lugar, o tempo todo. Em todo lugar. Em casa, com a família, fora daquele momento da casa. Tem o trabalho, tem a igreja, tem os amigos. Então, a gente está se relacionando em todo o tempo. E se a gente junta as informações que a gente já te deu aqui, eu posso entender que eu sou um ser relacional, que eu sou responsável por aquilo que você entende quando eu tô falando, não só por aquilo que eu tô falando, mas a minha responsabilidade é como que essa informação vai chegar para você. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente mudou para São Paulo, Mariana é estável, então o estável é planejador e não gosta de surpresas ali no longo do dia. Gosta de rotina e tal. Então, gerava uma insegurança o fato dela ter que sair da minha casa, tomar metrô e descer numa estação, tomar outro metrô e ir andando até a faculdade. Então, assim, eu conheço Mariana. Mariana é estável. Então, o que eu posso fazer olhando para minha filha e ir lançando mão daquilo que eu sei de perfil comportamental? Então vamos fazer o seguinte, para você ficar segura, eu vou com você, vamos passear. Vamos passear lá na universidade, vamos tomar um café. Então, nós saímos de casa, eu falei, presta atenção, eu vou fazer tudo, desde comprar o bilhete até chegar na faculdade, e você vai observar. E na volta, você vai fazer tudo. Então, o que eu promovi para Mariana? Uma experiência para ela se sentir segura. Então, o que às vezes a gente faz com os nossos filhos? Vamos voltar no exemplo da Mariana, se eu não tivesse esse conhecimento, né, Andréia? O que eu poderia dizer para essa filha? Tem dó, né, Mariana? Pelo amor de Deus, né? Para de ser boba. Ai, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Eu poderia criar uma cicatriz emocional na minha filha? Sim. Com toda certeza, Sim. Né? Porque eu estaria exigindo uma coisa dela que ela não pode me dar, né? Então, quando a gente conhece tudo isso, e a inteligência emocional, ela vem para isso, para melhorar o seu relacionamento, para melhorar a sua vida, para melhorar você, mas também para melhorar o meio onde você está inserido, né? E isso é muito importante, porque eu já atendi um caso de uma pessoa que foi exatamente isso. Ela é estável e a irmã é dominante, né? E então, o dominante é aquele fazer rápido, é aquele trator, né? Que vai para cima e realmente executa. E a mãe cobrava muito essa minha cliente, que é estável, falando, sua lerda. E aí, ela recebeu toda essa crítica, né? E criou tudo que a gente sabe que traz, né, como consequência aí na vida e nos relacionamentos. Por quê? Ela acabou alterando esse perfil dela natural, né? Por quê? Por conta de tudo desse evento de injustiça na vida dela. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque muitas vezes a gente tá ali com um perfil comportamental ferido, né? Por situações que nos formaram ali. E isso, com certeza, todas as vezes que você não está num perfil natural, você está subaproveitando, né? Tudo aquilo que você tem de bom, né? Então, lembrando que a gente tem 4 perfis, então, o dominante, o analítico, o estável e influente. E nós temos características boas em todos eles. E também temos pontos de melhorias em todos eles, né, Mirna? Então, isso é importante a gente destacar. E o sucesso também, ele vem para todos os perfis. Exatamente. Não é porque a pessoa é mais lenta que ela vai ou não vai ter sucesso na vida, ou a felicidade também. Porque a felicidade o comportamento... Ele nos ajuda, mas a felicidade não se define também em nenhum tipo de perfil comportamental. Não é isso, né? Não. Então, a gente precisa também entender isso, né, Mirna? E aí, eu acredito que a gente pode, assim, aprofundar um pouco aqui. Eu queria que você me falasse, assim, você trouxe o exemplo das suas filhas, né? E agora, assim, eu sei que você já atendeu... já muitas pessoas. E eu queria, assim, que você pudesse falar para quem está nos ouvindo e talvez ela está entendendo sobre esse assunto pela primeira vez, o primeiro contato que ela está tendo. Eu fui ter essa experiência, Mirna,
com quantos anos? Agora, 2019, que eu comecei a entender sobre esse assunto, porque eu jamais tive acesso a esse tipo de informação. Então, com certeza, isso me prejudicou nos meus relacionamentos, me prejudicou no meu relacionamento conjugal, essa falta de conhecimento, me prejudicou com a criação dos meus filhos. Então, a nossa intenção aqui agora é que não é para você olhar isso como um peso, calma, não fique desesperada, né? Mas absorva essa conversa aqui que a gente está tendo, essa informação que a gente está trazendo e avalie. Volta, pensa, né? Volta aqui o vídeo, se precisar voltar a rever, porque a gente vai trazer algumas histórias reais mesmo, para que você possa visualizar o quanto que isso vai potencializar a sua vida e o quanto isso pode também te prejudicar, né? Então, eu queria que você pudesse trazer assim, me falar, Mirna, o quanto que isso vai levar a pessoa a lugares que ela nem imagina e que muitos não irão encontrar esse lugar, porque a gente sabe que hoje essa inteligência, né, emocional, ter esse autoconhecimento, eu acho que a gente tem aí uma fatia, o quê? De 2% da população tem acesso. Daniel Goleman fala 2%. Então, sinta-se privilegiada de estar aqui recebendo esse conteúdo e essa informação na sua vida. Porque você faz parte aí da camada dos 2% que está tendo acesso a esse tipo de informação. Sim, né? sim. E aí é um caminho sem volta, porque a gente começa... E não para nunca, a gente não aprofundar isso. Mas o quanto que isso vai levar, essa pessoa vai chegar a níveis que jamais uma outra pessoa pode alcançar se ela não tiver esse tipo de conhecimento na vida dela. Sim. Vou até pegar uma frase que você falou aí, né? Dessa mãe que tinha uma filha que era mais estável e outra que era mais dominante. Então, assim, essa estável, o que ela escutava? Ah, você é lerda, né? Essa dominante poderia escutar também. Nossa, você é grossa, você não tem paciência, né? Porque é uma característica do dominante fazer tudo rápido, né? Como a gente acabou de contar aqui para você. E quando eu tô nesse universo, eu tô em um campo que é um campo minado, que é a comparação. Eu tô comparando um filho com outro filho. E a palavra de Deus vai falar para nós que nós fomos feitos de maneira única. E ele vai falar, de modo extraordinário eu te fiz, né? Então, eu consigo entender que se Deus me fez assim, se eu tenho coisas em mim que só eu tenho características genéticas que só eu tenho. A minha íris só eu tenho, as minhas digitais só eu tenho. O meu jeito de andar, ele é só meu, ninguém anda como eu. Então, tudo isso é muito incrível quando a gente olha para o filho, por exemplo. Vou ficar nessa história aqui que a Andréia trouxe, né? Quando eu comparo um filho com outro filho, eu tô falando para Deus que talvez, Deus, você não fez um certo, porque só tem um certo. E o outro tá meio errado. Quando eu chamo meu filho de lerdo, eu tô falando, Deus, o Senhor errou com esse aqui. E não é verdade isso. Quem tem uma inabilidade sou eu, mãe. Ou é você que... ou o pai, ou quem cuida desse indivíduo que está comparando essa criança com outra criança. A comparação, eu posso dizer que boa parte dos atendimentos que eu faço, as maiores dores são as dores da comparação. Aí você vai dizer assim para mim, Mirna, mas essa minha filha ou esse meu filho, ele é devagar mesmo. Então, mãe, ele é devagar mesmo. É o jeito dele. E isso significa que ele não vai ter sucesso, ele não vai ser feliz na vida? Não. Às vezes, o que falta na mãe ou no pai é uma habilidade de enxergar, por exemplo, se eu quero uma coisa rápida, eu vou pedir para minha filha que é dominante. Se eu quero uma coisa mais planejada, mais esmiuçada, eu vou pedir para minha filha que é estável. Porque eu tô falando de habilidades diferentes. Então,
Essa menina que eu atendi, ela chegou para mim no 4º ano de medicina. Então, a gente sabe que no 5º ano, eles vão para o internato. E no 5º, 6º ano é internato, eles ficam ali dentro do hospital. E essa menina chega para mim com um perfil estável puro. Então, uma menina bem tranquila, falava bem tranquilamente, compassado. Então, o que ela me trazia nesse momento da devolutiva? O que é devolutiva para você que não anda nesse mundo aqui que a gente anda, né? Então, devolutiva é um momento, é uma sessão que você vem depois de ter respondido um relatório que vai diagnosticar o seu perfil comportamental. Mas isso é outro papo para outro assunto para outro dia. Enfim, quando ela chega para essa sessão, ela tá lá com perfil estável. E no relatório, o que ela estava me dizendo que ela queria ser? Ela queria ser dominante, influente, ou seja, eu quero ser mais rápida, eu quero ser mais agressiva, eu quero ser mais enérgica e eu quero falar mais. Porque eu sou mais tranquila. E eu não quero ser mais tranquila. Você entende que o indivíduo que olha para si e fala, eu não tô bem sendo quem eu sou, fazendo o que eu tô fazendo, é um indivíduo que começa a passar por uma grande tempestade de identidade. Ou seja, eu estou inadequada. Ele não se reconhece, né? Não se reconhece. E, assim, eu ouso dizer que ele não se reconhece, como ele se rejeita. Uhum. E aí, junta um pouquinho com a ajuda que os pais ou os cuidadores deram, comparando esse indivíduo com outros indivíduos, do tipo, você podia ser assim igual o seu primo. Nossa, mas por que você não faz assim igual a sua prima? Ou igual ao seu irmão, né? Coisa que só acontece aqui, né? Só acontece aqui, Então, quando ela vem pra mim, ela vem assim, Andréia, muito insegura. E muito triste. Uhum. Que ela fala, eu não vou conseguir. Uhum. E eu pergunto, o que você não vai conseguir? E ela fala, eu não vou conseguir me dar bem no internato. Porque sabe, Mirna, no internato, só os estudantes que são mais falantes, que são mais impositivos, é que chamam a atenção dos professores. Então, vamos lá. Todas as vezes que você quiser desenvolver uma habilidade sua para agradar alguém, você já está no caminho errado, né? A gente precisa agradar aquele que nos fez. Isso é fato. Isso é quase que uma obrigação, né? Minha de filha. E por quê? Porque eu sou obrigada? Não, porque eu sou muito grata. Eu sou muito grata pela vida. Eu sou muito grata pela salvação que eu tenho acesso. Então, eu quero muito agradar esse pai que me gerou, né? E quando eu faço uma pergunta para ela, eu faço assim, ó. Você vai me dizer, fulana, o que você prefere? Tá bom? Eu vou te dar 2 cenários e você vai dizer para mim o que você prefere. Você prefere sentar na frente de um médico, você é paciente, você não é médica, você é paciente. Você prefere sentar na frente de um médico que rapidamente olha para você e fala assim, olha, eu quero esse exame, pronto, acabou, a consulta é rápida, assim, é incisiva, rápida, que nem olha no seu olho. Ou você gostaria de passar por uma consulta com um médico que te acolhesse, que falasse assim, conta pra mim, o que é que você tá sentindo? Como que eu posso ajudar você? Ela falou, não, eu preferia ser atendida por esse que me acolhe. E aí, depois que a gente explica o perfil comportamental, eu pergunto pra ela, qual é o perfil comportamental que acolher é muito fácil para essa pessoa? Que a escuta ativa já é uma coisa que nasceu com ela. Ela sente a dor do outro, Ela sente a dor do outro. Ela falou, é o estável. Eu falei, então, será que é verdade que você quer mudar o seu perfil comportamental, mudar quem você é para agradar os seus professores? Você não está lá pelos seus professores. Você escolheu medicina porque você queria servir os outros. Você não queria servir seus professores. Uau. Então, assim,
é da parte do quem te fez não erra. Não erra. E quando ele soprou no seu ouvido o seu propósito, ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia que você ia se voltar para as pessoas. Ele sabia que um dia você ia entrar na medicina e que você seria essa médica que acolhe as pessoas. Então, assim, quando você me pergunta, assim, de uma coisa, primeiro caso que vem aqui na minha cabeça é o caso dessa menina, né? Porque ela termina a devolutiva entendendo que bom que eu sou quem eu sou. Uau! Né? E o quanto que isso deve ter trazido ela como uma excelente profissional. Sim. Entendendo quem ela era, né? Sim. Primeiro aceitando, né? Tendo esse reconhecimento dela mesma. E isso é muito... Você me fez lembrar, e eu quero até compartilhar aqui, eu sou analítica estável. E eu lembro uma vez, na formação, que eu cheguei para a Mirna, vou até falar aqui, vamos ver se você lembra. E foi, assim, uma virada de chave para mim. Porque eu, sendo analítica estável, tenho um grande conflito de falar, de me expor, porque eu sou uma pessoa mais reservada, né? E Deus já tinha falado no meu coração de falar com mulheres, de inspirar mulheres. E eu levei essa situação para mim, eu lembro até hoje. Sim. E eu lembro que você falou assim para mim, e talvez faça sentido para você que está ouvindo. E eu lembro que... Porque isso é uma questão que muitas pessoas falam, né? Mas eu sou tímida, eu sou reservada demais, eu tenho vergonha, não é? São sentimentos muito comuns. Eu atendo muitas mulheres que falam isso, né? E me perguntam, mas como que você consegue? Então, o que aconteceu ali, eu lembro até hoje, que foi... Você me fez uma pergunta e fez muito sentido para mim. Você está para impressionar ou para inspirar as pessoas? Porque quando a gente está para impressionar, a gente não está sujeito a erros. Sim. E o analítico, ele é controlador, ele não quer... O medo do analítico é errar. Sim. Né? Então, é fazer certo. O objetivo do analítico é fazer certo. Então, quando a gente está falando de uma rede social, quando a gente está expondo as nossas ideias e tudo mais, a gente quer fazer certo, mas nem sempre... O meu certo ou aquilo é o que vai agradar as outras pessoas. Sim. E aí vem a crítica, vem tudo. Então, para o analítico, ele é muito difícil receber uma crítica. Sim. E aí eu lembro que você me falou isso. Você está para inspirar ou para impressionar as pessoas? Porque quando a gente está para inspirar, a gente tira esse palco de não errar, e a gente então pode realmente impulsionar e inspirar outras mulheres. Isso foi uma virada de chave na minha vida. Isso é autoconhecimento, isso é você olhar com muita verdade, né, para si mesmo, olhar para dentro e realmente reconhecer os seus pontos fortes, né, aquilo que você precisa melhorar. E para mim isso fez muito sentido. Eu engatei e não parei mais. E tá aqui, né, inclusive. E aí, por isso que é importante a gente também trazer isso. Você não pode se desenvolver sendo uma pessoa, né? Mesmo eu sendo uma pessoa analítica, estável, totalmente mais reservada, como que eu me desenvolvi para chegar nisso? É igual você falou, será que Deus errou em me chamar, né? Não, eu me desenvolvi, hoje eu treinei, e eu tô aqui, Sim. Né? E eu acredito que cada vez que eu fizer, eu vou ficar melhor naquilo que Deus me chamou e naquilo que eu faço. Sim. Então, a gente tem como melhorar e desenvolver, né? Não é verdade, Mirna? Sempre. Sempre é maravilhoso. E é assim, né, André? Eu vou colocar o que está acontecendo no aqui e no agora para quem está ouvindo entender. Então, a Andréia, dentro desse perfil, o que ela fez? Eu não sei se você consegue ver daí de onde você está. Ela tem um monte de coisa anotada na frente dela. Entendeu? Eu tenho nada. Porque eu sou influente. Ela pediu uma folha e só tem 2 linhas anotadas. O meu tem frente e verso. Faz um monte de coisa. E assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque ela vai fazer do jeito dela e eu vou fazer do meu jeito. O que não pode acontecer? Eu não vou fazer porque eu olho pra mim e eu acho que eu não sou capaz. Todas as vezes que eu falo isso pra mim,
A gente falaria horas sobre eu não sou capaz aqui, né? Mas é porque eu tô olhando para alguém que eu acho que é capaz e que é diferente de mim. Então, eu tô querendo ser uma pessoa que eu não sou. Mais uma vez a comparação. Mais uma vez a comparação. Mais uma vez a comparação. E a comparação é um jogo que sempre começa perdido. Perdido para quem tá se comparando. Porque eu vou paralisar. Eu não vou seguir em frente. Porque eu olho para o outro, nossa, o que ele faz é melhor do que eu. Então, quando você olha na Bíblia e você vê quando Jesus escolhe os 12 que vão andar mais próximos, ele não vai escolher assim, ó, eu quero esse porque esse é o melhor nisso daqui. Ele não vai fazer isso. Ele vai acolher aquelas pessoas que ele escolheu, mas não pela performance. E a gente passa a vida, às vezes, Andréia, querendo performar, o número, né? Performar, ser o melhor, ser o que mais vende, ser o que mais... Enfim, isso é extremamente desgastante, né? Porque não foi para isso que a gente veio. A gente veio para outras coisas, né? Sim, e até vivendo numa identidade aí que nem é seu muitas vezes, né? Forçando algo. Exato. E, bom, ficou bem claro, né, esse exemplo aí que você trouxe da doutora. Se ela não soubesse, com certeza ela não teria os resultados que ela, com certeza, tem hoje na vida dela. Com certeza tem hoje. E é assim, Mirna, trazendo pro relacional, né, pros relacionamentos. Eu acompanho ali, tenho acompanhado diversas mulheres e eu vejo que isso é um problema realmente que acontece. Então, por quê? Ela não teve um padrão. A gente falou aqui daquilo que você recebeu muitas vezes. Então, de repente, essa mulher foi muito comparada. Essa criança, né? Começou ali como criança, muito comparada, muito criticada. Aí, de repente, ela não teve um casamento legal, uma referência de pai e mãe, né? Referências de pai e mãe legal. Então, ela entra já dentro de um relacionamento conjugal sem nenhum tipo de referência. Sim. E até a gente estava falando aqui um pouco sobre isso, né? Hoje é difícil a gente olhar para uma mulher em 2023 que não tenha o feminino ferido. Sim. Né? Por quê? Eu vejo que os nossos pais, a gente vem de uma geração de pais assim que realmente estavam sangrando nas suas emoções. Sim. Né? Então, é muito difícil a gente reconhecer isso. Mas a gente está vivendo isso hoje, né? A gente vê os relacionamentos tão superficiais, né? Então, a gente vê isso nos relacionamentos, na falta de comprometimento. Em tudo a gente vê essa consequência disso que a gente recebeu. Dessa geração ali que a gente teve como referência. Sim. Né? E uma referência, ela pode ser boa ou ruim. Sim. Né? Nesse caso, eu estou trazendo aí em muitos casos, né? Não dá pra gente generalizar, mas é o que a gente tem visto, né? E aí, então, ela entra num casamento sem referência, ela não sabe se comunicar, e aí ela não sabe nem a linguagem do amor, do cônjuge, e aí isso começa a ter, porque tudo fala sobre comportamento, sobre como você se relaciona. E essa ausência de conhecimento é terrível para o relacionamento, porque ela vai carregando isso até não realmente não suportar e vir aí até um divórcio. E assim, dentro desse perfil do relacionamento, você tem algum exemplo para compartilhar com a gente? Porque assim, eu fico imaginando, né? Diversas pessoas que você já atendeu. Você já atendeu uma pessoa que, de repente, você fez uma ferramenta com ela dentro de um processo e ela falou assim, nossa, se eu soubesse disso, eu não teria me divorciado, ou não teria feito isso. Como que a gente falou bastante sobre filhos aqui, agora um pouco sobre o relacionamento, assim, conjugal, assim, o que você me... tem para compartilhar? Tem algum caso? Ixi, tem vários, né, Andréia? Tem vários. Mas a gente pode começar disso aqui, ó. Quando a gente fala de relacionamento, né? De relacionamento conjugal. Quiçá, quem dera, nós víssemos casais que vão se casar
o noivo e a noiva se preparando emocionalmente e espiritualmente do jeito que eles preparam a festa. Seria maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Se isso acontecesse, né? Porque fica aquele investimento de... Eu não tô falando que tá errado, né? Mas eu tô falando Deveria fazer parte. Deveria fazer parte. Pode melhorar, né? Porque assim... Quando você vê um casal se preparando para casar... Hoje eu estive com uma moça que está se preparando para casar. Meu assim, filho está noivo, Mirna. A gente já está começando já. Então, é realmente isso. Ver local, vai começar aquela loucura, né? E vai começar uma loucura. Porque o casamento é uma loucura. Presta atenção. Eu venho... Olha, vê se isso faz sentido para você. Eu venho, e eu vou usar uma metáfora aqui, ó. Eu venho de um lugar aonde só se come arroz e feijão, tá? Então, eu venho de uma família que já tá enraizada com seus hábitos, com seus costumes, com seus valores, com as suas referências. Então, assim, é muito comum... Talvez na sua casa não, né? Mas na minha é. É muito comum isso daqui, ó. Quando chega alguém novo na família, vou dar um exemplo. Meu irmão se casou há 2 anos atrás. Então, quando chega a cunhada, você olha assim e fala assim... Ah, mas ela não faz café igual a gente. Do tipo... Ah, eu não sei se ela serve, né? A gente, e assim, a minha família, a minha família paterna, principalmente, a estrutura da minha família paterna é uma família matriarcal. As mulheres são fortes, as mulheres são impositivas. Vou falar aberto aqui com você. As mulheres mandam nos maridos. É assim. Sempre assim, sempre foi assim. Então, o que a gente traz dessa informação? Para eu... que estou agora nascida nesse lugar, eu vou aprendendo, Andréia, que para ser incluída nessa família, para ser querida por essa família, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir um padrão da família. Então, agradar a família. Agradar a família. E aí acontece que, quando eu caso, eu me torno essa mulher como as que vieram antes de mim. Mulheres fortes que mandam no marido. Aí você tá escutando, aí você fala assim, gente, que absurdo. Então, quem é a mulher que manda no marido? Essa daqui, ó. Marido, você pode trocar essa lâmpada para mim? Ele fala, posso. Se você é casada, você vai entender que o posso do marido, ele pode demorar 1 hora, 2 horas ou até 1 semana, né? Ele falou que ia trocar, mas ele falou quando. E aí, o que a gente faz? Passou meia hora, mas no máximo meia hora, você fala assim, dá aqui essa lâmpada que eu mesma troco. E eu subo na escada e eu troco a lâmpada. Então, assim, ó, você não quer fazer? Eu faço. Aí, lá dentro do meu inconsciente, vem assim, ó, as mulheres da minha família têm razão. Tá vendo? Homem não presta pra muita coisa. Porque assim, ó, tô pedindo. Não resolve. Não resolve, né? Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Então, imagina, voltando para a loucura que é um casamento, né? Eu venho de um lugar assim, então, olha pra minha estrutura, essa que eu tô contando agora pra você, e pensa assim, nessa cultura todo mundo só come arroz e feijão. E aí eu caso com um homem que vem de outro lugar. Que vem de outros costumes, que vem de outros valores e outros hábitos e etc. E na família desse homem, todo mundo só come churrasco. Ali o negócio é churrasco, aqui é arroz e feijão. Então, assim, quando eu vou na casa da minha futura sogra, né, mulheres? A gente vai na casa da futura sogra e olha e fala assim, nossa, mas eu não faria isso. Nossa, eu não acredito que vai servir o café nessa hora. Gente, mas não põe embaixo o pratinho do pão? Vai pôr essa xícara aqui, ó, sem o pratinho do pão embaixo? Sabe assim? Então, o que é a loucura do casamento? 2 pessoas que até então... diferentes. Que viram, ouviram, sentiram coisas diferentes e que, por amor, elas resolvem constituir um novo núcleo familiar.
E não do nada, a Bíblia vai falar assim, ó, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, E né? se unirão e se tornarão uma só carne. Uma só carne. Então, olha só, o que a gente precisa prestar atenção? Que eu vou precisar começar a gostar de churrasco. E ele vai precisar começar a gostar de arroz e feijão. Uhum. E aí você fala, fácil. Para quem? Que é fácil. Por quê? Eu sempre vou ter a tendência de criticar os costumes, de criticar. Gente, mas na minha casa, almoço de Natal tem que ter peru, vamos supor. Gente, não acredito que na casa dele não tem peru. Não é possível. Que no almoço de Natal Não tem feijoada. Absurdo isso, né? Então, eu vou precisar, com o meu amor, estar pronta para mudanças de comportamento. E deixar pai e mãe é deixar, né? Eu acredito que emocionalmente, financeiramente, né? Fisicamente, porque também muitas vezes a gente se casa e aí quer tá ali, introduzindo, ligando para a mãe, falando das situações do casamento e expondo. Isso. Então a gente precisa deixar emocionalmente, fisicamente, geograficamente, né? Casar, você precisa ter a sua casa. Então é como você falou, se essa preparação tivesse antes do casamento, seria perfeito. Sim, seria perfeito. Não é que seria assim, vai deixar que você não tenha problemas? Não, porque é impossível. É impossível. Eu sempre uso essa frase aqui, ó. É impossível. Na minha Bíblia, tá escrito assim, ó. E no mundo tereis aflições. Plural, né, Andréia? Não é uma, é várias. Não é uma única vez. Então, assim, ó, sozinho a gente vai mais longe, né? Ou mais rápido. Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E a gente ainda vai acompanhado. Então, ó, quem tá escutando isso aqui que vai casar, começa a observar. Começa a observar como que é do lado de lá. Não é sobre rejeitar, mas é sobre acolher. E dentro desse acolhimento, quem eu preciso acolher? O meu cônjuge. Ele vai ter um perfil comportamental diferente do meu, muitas vezes. Porque geralmente a gente se completa, né? Igual eu sou analítica estável, o marido é dominante. E aí, se você não sabe... O que acontece? Isso gera um grande conflito, porque muitas vezes ele chegava para mim e ele assim, ó, vamos viajar? Não, mas é viajar hoje. Entendeu? Tá. Olha que legal. Eu, como assim? Não sei o quê. Eu vou planejar. Porque eu preciso planejar, e aí virava, e aí parecia que eu era chata, né? Mas na verdade, olha só. Você tá sofrendo, né? Eu tô ali sofrendo, mas na verdade, quando a gente entende isso, a gente sabe, respeita. Fala, olha, então, daí ele começou a entender. E ele falou assim, olha, então eu preciso avisar ela com antecedência. Isso. Né? Que então, é quando olha só que legal, né? É quando ele, marido, fala assim, vamos começar a gostar de arroz e feijão. Isso mesmo. Né? Por quê? Porque eu tô vendo que ela funciona desse jeito. E aí, em contrapartida, você também deve ter feito alguma coisa por ele. Como deve fazer todos os dias. Né? Então, porque eu passei a respeitar e isso passou a não ser mais um motivo de briga. Porque antes eu falava assim, não, ele deve estar me provocando, não é possível. Mas, na verdade, eu entendi que era um perfil, depois de 20 anos de casada. 20 anos de casada, eu entendi o perfil do meu esposo. Né? E ele entendeu o meu. E nós entendemos também a linguagem do amor de cada um, a linguagem de valorização de cada um. Porque isso é fundamental. Você entra, às vezes, num casamento como aconteceu comigo, vivi ali 20 anos sem entender e comunicar na linguagem do amor que o meu esposo entendia. Então, é aquilo, né? Eu falo, mas ele não entende na linguagem que eu falo. Não entende. Como se eu falasse japonês
para um brasileiro e ele não vai me entender. Não vai entender nunca. Né? Falar em japonês para um brasileiro, ele não vai entender. Eu sei o que eu tô falando, mas ele não tá me entendendo. Exato. Então, é exatamente isso. A gente precisa buscar esse conhecimento para que, de fato, o relacionamento vá bem, flua. Não tô falando que vai ser perfeito, porque não existe um relacionamento perfeito. Porque são duas pessoas diferentes. Sim. Mas a gente pode, sim, melhorar essa convivência e ser feliz. Porque, como a gente falou, o que nos traz felicidade é os relacionamentos. Sim. Nós somos criados para isso. E a gente precisa entender que o que a gente tem de mais único, mais exclusivo na nossa vida é o DNA, né, Mirna? Então, a gente precisa respeitar o DNA do meu cônjuge, o DNA da minha esposa, para que a gente possa realmente comunicar e ser feliz. Porque no final é sobre isso. É sobre o relacionamento feliz. Isso. E maravilhoso, gente. Maravilhoso. E aí, assim, né? Para deixar uma coisa na cabeça de quem tá e no coração, né? De quem tá ouvindo isso aqui, né? Se você ainda não se casou, será que você já percebeu que é isso aí que vai acontecer? Que tal se você começasse a se especializar na linguagem do seu futuro marido? Ô, Mirna, mas eu já casei. Então, não é tarde. Nunca é tarde. Né? A Bíblia vai também falar que tem um tempo certo para todas as coisas, né? Então, se você está escutando isso hoje, não é ouvir isso hoje e falar assim, ai, meu Deus, por que será que eu não, né? Tá na hora certa, por isso que você está ouvindo. Então, se você já é casada, olhar para o seu casamento e falar, o que eu posso melhorar tendo escutado o que eu escutei? Ou, quando eu escuto isso, como que eu posso fazer isso entrar dentro da minha casa? Entrar no meu relacionamento? Como que eu posso começar a mudar padrões de comportamento que, às vezes, eu trouxe de lá, da onde eu vim, funcionava lá e tá tudo bem não funcionar aqui. Tá tudo bem eu escolher um outro caminho, desde que o meu objetivo seja construir um relacionamento conjugal melhor, né? Seja ele conjugal, ou se você olha para os seus filhos, ou se você olha para a sua empresa, isso cabe em qualquer lugar. Em qualquer área, né? Na vida, para a vida. E isso vai te facilitar no relacionamento conjugal, no relacional em geral. Sim. Em todas as áreas, porque como você falou no início, a gente está se relacionando o tempo todo. É na igreja, é em casa, é com os filhos, é com o marido, é na empresa, é em todo lugar. É na fila do mercado, a gente está se relacionando. Sempre. Então, isso é muito importante a gente entender, porque é um conhecimento para a sua vida. E que vai melhorar a sua vida, eu tenho certeza disso. E agora, Mirna, vamos entrar no profissional. O que isso impacta no profissional? De repente, essa mulher tá ouvindo, né? Esse homem tá ouvindo. O que isso impacta, assim, esse perfil comportamental, entendendo isso dentro do profissional? Sim, muita coisa, né, Andréia? Quando a gente fala de perfil comportamental, a gente fala de aproveitar suas habilidades. Então, cada perfil tem suas habilidades que são naturais e também tem suas inabilidades. Dentro da inteligência emocional, a gente não vai falar assim, o seu perfil comportamental tem defeito. A gente não usa essa palavra porque realmente a gente não acredita nisso. Mas você tem inabilidades, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula pela Evo, na formação, eu dou sempre esse exemplo. Então, eu sou influente. Quem é o influente? Essa pessoa que fala bastante, que é comunicativa, que não anota nada, que sai tudo da cabeça, né? Que é maravilhosa. Que é assim, meio desorganizada, meio indisciplinada. E aí, quando eu aceitei esse desafio de estar conduzindo turmas para aprender a fazer o que eu faço, eu falei, bom, eu preciso estudar mais.
Eu preciso ler mais. E isso é uma inabilidade minha. Porque lembra que a gente falou aqui o influente entre tarefas e pessoas? Pessoas, mas muitas pessoas. 0 tarefas. Eu vou te dar um exemplo. Tô estudando, se a Andréia me liga e fala assim, Mirna, vamos no shopping tomar um café? Mas minha filha, você não tem a dúvida que eu vou no shopping. Mesmo sabendo que eu tenho que estudar, né? Só que eu sabendo quem eu era, eu precisei modificar esse comportamento para exercer aquilo que fazia muito sentido para mim. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa como eu, que é influente, que gosta de falar, que gosta de relacionamentos, que, enfim, desse tipo que eu sou, você imagina se eu vou começar a trabalhar dentro da contabilidade de uma empresa, onde eu preciso prestar atenção em todos os processos, em todos os números. Planilha, por exemplo. Então, é uma coisa que vai dar muito ruim para quem? Para mim, para a empresa. Por quê? Porque talvez a empresa devesse me colocar no relacionamento com o cliente, sim. Na captação de clientes, sim. E talvez... Na gestão, sim. Na liderança, quando a gente fala de liderar pessoas, sim. Porque são habilidades minhas, elas são naturais, eu nem faço força para isso. Eu sou assim. Agora, quando pega, por exemplo, quem seria essa pessoa que precisa estar cuidando das planilhas? Alguém parecido com você. Alguém que tem um analítico, que vai... O analítico, ele olha a vírgula que tá fora do lugar. É assim, é uma coisa tão natural que eu olho o número, eu já falo assim, tem alguma coisa errada. Assim, quando a gente tá conversando, aí meu marido fala, não sei o que, trouxe esse valor aqui. Eu falo assim, não, mas tá errado. Mas como é que você sabe que você tá errado, né? Que tá errado? Porque só pela percepção, algum dado que ele me falou ali, eu já falo, tá errado. Sim. Esse número tá errado. E aí é muito natural. Para mim é muito natural. E é maravilhoso isso, né? A gente se entender. E não se julgar. Porque como eu acabo tendo esse olhar mais cuidadoso, analítico. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a ser autocrítica e criticar também. Sim. Então, eu preciso ter uma atenção muito grande em relação a isso, para não ferir as pessoas, para não criticar as pessoas, porque às vezes a pessoa pode ter feito ali na melhor e eu falo, só isso. Eu esperava mais. Mas assim, né, é algo que eu tive que trabalhar em mim e reconhecer isso. Por quê? Eu sempre fui muito criticada em relação assim, você é muito chata. Porque você passa uma impressão que você é uma pessoa chata. Por quê? É do perfil, gente. Então, assim, eu falo, eu sou legal, gente. Eu posso provar. Eu sou legal. Mas é muito engraçado. Mas eu aprendi a me respeitar, entendendo que realmente eu preciso trabalhar. É uma inabilidade que eu preciso ali trabalhar. Como reter esse relacionamento interpessoal, como aproximar as pessoas, né? Então, isso é importante, né? É muito legal isso que você coloca, né? Porque, por exemplo, você está falando de um amadurecimento comportamental seu. Eu falei de um amadurecimento comportamental meu. Por quê? Porque saber o seu perfil comportamental não vai te predestinar. Isso. Né? Isso. Então, por exemplo... Ele não te define, Não né? te define, né? Ele vai caracterizar você na camada que a gente observa, mas eu posso trabalhar com uma inabilidade minha? Posso. Você tá falando isso, né, gente? Eu sou gente boa, né? E eu falei, eu consigo hoje leitura é um hábito para mim. Olha isso. É muito tranquilo. Que há 10 anos era impossível. Há 10 não, há 6 anos atrás, né? Era uma coisa impensada eu começar um livro e terminar. Era assim, não é possível isso acontecer comigo. Como que alguém lê um livro? Como que alguém lê um livro? Imagina, né? E hoje eu leio muito mais do que isso. Por quê? Porque eu dei sentido para minha mudança. Não adianta eu querer mudar alguma coisa dentro de mim se eu não entendo qual é o motivo de eu querer fazer isso.
nunca vai ser para agradar o outro. Porque quando eu me movo para agradar o outro, que foi o que eu te questionei, né? Você está querendo fazer isso para impressionar, né? Ou para transformar, né? Ou para inspirar. Quando eu me movo querendo impressionar o outro, ou querendo ser melhor, ou fazer isso só pelo outro, sem achar um sentido em mim, aquela transformação que não vai durar. Eu vou começar, mas eu não dou conta de continuar fazendo aquilo por muito tempo. Olha para você ver o tanto que isso tem a ver com o perfil comportamental. Eu tinha uma cliente que ela é bem influente. Então, assim, gente, influente aqui e os números aqui, né? Influente não gosta de número, influente não faz conta. Então, qual que era o objetivo dela? Controlar mais as finanças. Como que você controla as finanças? Então, assim, você vai ter que abrir um trem que, para o influente, ele dá, assim, um amortecimento no corpo. O Excel. Que chama planilha, né? Excel. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma planilha. Então, fulana, você precisa anotar os seus gastos. É óbvio para o analítico, né? Sim. Para o estável também é óbvio, né? Mas para o influente é a tortura. E assim... Passou uma sessão e nada. Só para você entender quem era ela, né? Ela falava assim, ó, eu nem peço... Quer o comprovante da compra, senhora? Ela falava assim, não. E eu falava assim, qual o motivo que você não pega o comprovante da compra? Ela falou, não quero nem saber. Uai, gente, não vai vir na fatura? Não vai estar lá na sua cara, na fatura? Então assim, ó, do tipo, ai, gente, eu não quero nem saber, eu vou gastar só. E aí, quando a gente propõe uma mudança para ela, enquanto ela não viu o sentido, ela não continuou com a mudança. E que sentido ela viu? Quando ela percebeu que controlar os gastos dela ia fazer com que ela viajasse mais. Por quê? Porque provavelmente mulheres nos entenderão nessa hora, né? Aquela blusinha que você comprou, que tá com a etiqueta dentro do guarda-roupa, que da parte do não tinha necessidade de você comprar, e você foi lá e comprou. Poxa, esse é um dinheiro que podia ir para sua poupança, para sua aplicação, para quê? Para você fazer aquela viagem que você queria fazer no fim do ano. Então, ela entendeu, ela deu um sentido dentro do perfil comportamental dela, para abrir uma planilha no Excel e começar a controlar os gastos dela. Então, funcionou? Funcionou, mas funcionou a partir de quando? A partir de quando ela não agiu como um analítico, que para o analítico, gente, uma planilha é, assim, uma expressão máxima do céu, né? Assim, porque, gente, eu bato o olho na planilha, eu sei da minha vida. O influente não sabe da vida, assim. O influente imagina a vida, né? Não tem mínima afinidade com a planilha, né? Desde que, assim como você, quando você fala do seu relacionamento, né, do seu casamento, teve um dia que você entendeu que tá tudo bem meu marido me chamar de última hora e tá tudo bem a gente viajar sem pensar nos mínimos detalhes. É só ir. E eu passei a entender que não era uma provocação e falei, vamos, dá pra ir. Aí eu comecei a me abrir. Não para falar não, de repente, ouvir uma briga ou algo desse tipo, mas falar assim, não, dá para ir, só que a gente vai ter que ir mais à noite, sabe? Sim. Assim, e a gente começou a realmente a se comunicar com mais leveza, né? Sim. E com certeza só melhorou o relacionamento. Só melhora o relacionamento. Só melhora. E agora, pra gente ir já finalizando, a gente fica aqui mais muitas horas. Mais umas horas. No espiritual, Mirna, o quanto que isso, você percebe que isso impacta? É interessante, né, a gente trazer isso. A gente estava até comentando aqui antes. O quanto que você acredita que o perfil comportamental vai impactar na vida espiritual dessa pessoa? Dessa mulher que está ouvindo a nossa... Na minha percepção, impacta totalmente. E aí você vai falar assim, né? O que tem a ver perfil comportamental com a sua vida espiritual? Então, a gente vai lembrar você que a sua vida espiritual é relacional. Uau! Não é? Eu me relaciono com Deus. Intimidade com Jesus, ouvir, tá pronta para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, assim, é relacionamento? É relacionamento.
Então, vamos partir desse princípio assim, ó. Se eu conheci você hoje e eu não me interesso pela sua história, o nosso nível de relacionamento ele vai ficar aqui, né? Na superfície. Eu sei o seu nome, eu sei o que você faz, onde você mora. E é só isso aqui que eu sei de você. Mas se eu começo a me interessar pela sua história, a entender como é que você pensa, quando você tem um problema, como que você age? Quando você aconselha, como que você aconselha? Do que você gosta de verdade? E você tá pensando que eu tô falando de você. Não tô falando de você, eu tô falando de Deus. Como que Deus se comunica? Como que Deus age? Como que ele fala comigo? Como que eu sei que aquela voz é dele e não é a minha? Como que eu diferencio, e a gente vai para outro nível de adoração aqui, ó. Como que eu diferencio o que é a minha parte emocional da minha parte espiritual? Irracional. Então, isso é relacionamento. Então, para eu conhecer mais de Deus, eu tenho que ler a Bíblia, por exemplo. A fé vem pelo ouvir, não é? A palavra não vai falar? Sim. É. Então, eu preciso ouvir, eu preciso me interessar. Deixa eu saber qual é essa de Deus para mim. O que será que eu consigo colher da história de Jesus quando ele veio? O que ele deixou para mim? E quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo. Quem é esse cara? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é não pessoal. É? Ele é pessoal. Então, o que isso tem a ver com perfil comportamental? Eu vou falar para você que o que tem nesse copo é água, porque você vai falar assim, essas meninas estão doidas, né? Mas é sobre isso. Eu, influente, como que eu me comunico no meu devocional? Mirna, eu preciso escutar uma música antes. Eu preciso colocar um louvor, 2 louvores, eu preciso estar lá e ouvir. E aí, eu sou muito emocional, porque o influente é muito emocional. Então, aí eu me conecto e aí eu vou ler a palavra, e aí eu vou meditar, e aí eu vou orar. E a gente estava falando um pouquinho antes disso aqui começar, né? Eu, por exemplo, eu tô no carro, eu tô andando, eu tô conversando. Gente, olha, a época da pandemia me favoreceu muito, viu, Andréia? Porque, por exemplo, quando eu tava de máscara, eu andava na rua falando com Deus e ninguém prestava atenção. Hoje já não dá, né? Mas, enfim. Eu tô, por exemplo, arrumando o meu quarto e eu tô assim, ai, Deus, quer saber? Poxa, mas hoje tá difícil, viu? Olha, eu tô pensando nisso. O que o senhor acha, hein? Fala pra mim, o que o senhor acha? Então, o meu relacionamento com Deus é igual ao meu relacionamento com as outras pessoas. Eu falo, gente. Eu preciso parar para escutar, né? Mas eu falo. Por exemplo, essa minha filha que é estável, todos os dias, no mesmo horário, ela faz o devocional. Todo dia, tal hora, você pode procurar por ela, porque ela tá lá no quarto dela, ela tá com a Bíblia dela aberta e ela tá fazendo devocional. E isso não faz um mais espiritual ou menos espiritual que o outro. De jeito nenhum. Olha só, porque às vezes dentro de casa fala assim, ele nem tá ouvindo Deus, olha o que ele tá fazendo, tipo assim, né? Exatamente. É meio fariseu, né? Julgando o outro. Você tá orando, mas você tá orando mesmo, né? Então, acho que é muito isso. E até você falando, eu lembrei, eu estive em Israel. E foi maravilhoso isso. Olha só como que você falando, eu fui conectando. Porque eu, analítica que sou, imagine você andar ali e ver aquele geólogo, como que é, mestrado, doutorado ali, e ele falando daquela situação, né? Cruzando as informações, né? E para o analítico isso é maravilhoso. Eu não estou falando, né? A fé, ela não precisa ser comprovada, né? Mas quando eu percebi tudo aquilo e vivi aquilo, para mim foi poderoso demais, Mirna. Foi muito poderoso, porque eu consegui ver o quanto que a história comprova
dentro da história, a gente comprova a Bíblia o tempo todo. É perfeito. Então, assim, é maravilhoso. Não tem como você questionar. Não. Porque geograficamente, historicamente, então a Bíblia, ela é 100% válida, real, né? Tem pessoas que olham apenas como um livro de história, né? Mas a gente olha além disso e é um livro de fé, onde a gente pode realmente crer. E então isso foi sensacional para mim, porque eu pude ver ali as informações, cruzar todos os dados, né? Sim. E para mim fez muito sentido. Então, todas as vezes que ele ia falar sobre a história, isso, aquilo, eu ficava assim, uau, eu queria entender todas as informações. Por quê? O analítico, ele é o quê? Informação. Sim, informação. E isso me influenciou, porque eu acredito que eu saí dali, fora a vivência que eu tive, muito mais firme na minha fé. De verdade, assim, foi maravilhoso. Não é que eu fiquei ali só no racional, não, é claro, eu chorava o dia inteiro, o tempo todo. Mas, assim, para mim fez muito sentido. E você foi falando, eu fui cruzando isso, né? Porque o quanto que para mim foi válido. Foi maravilhoso e poderoso demais. E com certeza a gente entender e respeitar a comunicação de cada um, né? E até assim, por exemplo, a gente ouvir uma mensagem, né? Por que às vezes a gente ouve uma mensagem, para algumas pessoas faz mais sentido comunicar no emocional, para outros no racional. E aí a gente consegue entender e ver o quanto que isso faz sentido para cada um recebe de uma forma, né, Miriam? Sim, cada um recebe de uma forma. E se a gente colocar isso, né, Andréia? Por exemplo, eu sou mãe, você é mãe, e a gente entendendo de perfil comportamental, a gente se comunica de maneira diferente conforme o perfil, e o diferente é efetivo conforme o perfil, né? Eu citei o exemplo da Mariana da história do metrô. Quando a gente olha para Deus, Deus é um pai especialista em todos os perfis comportamentais. Ele sabe conversar com você que é estável, ele sabe conversar com você que é influente, dominante, analítico, ele sabe todas as linguagens. Ele sabe como é que ele chega no coração de todo mundo. Porque foi ele que fez isso. E quando a gente vê muito uma expressão disso na Bíblia, quando Paulo está em Corinto, e Corinto, assim, na época, era uma cidade bem grandona, né? Tinha muita gente que chegava, né? E se estabelecia ali. Então, tinha gente que falava línguas diferentes e tinham costumes diferentes. Então, Paulo, ele usava a comunicação conforme o grupo de pessoas com quem ele estava se relacionando. E isso é uma habilidade. Então, eu posso falar que Paulo já conhecia de perfil comportamental. Que ele se adequava. Ele se adequava com um objetivo, que era falar do amor de Jesus. Falar da salvação. Levar o evangelho. Então, assim, se você quiser saber, assim, passando a régua, fechando a conta, é isso, né? Para que a gente desenvolve isso? Para que a gente apura o olhar em relação a perfil comportamental, a linguagem de valorização? É para melhorar a comunicação. E, de verdade, é para que a gente melhora a comunicação? Para ver se todo mundo, antes de morrer, volta para casa. Porque morrer todo mundo vai. Né? É o fim garantido de exatamente. Todos. Mas será que todo mundo vai estar voltando para casa? Todo mundo já pegou esse caminho do para casa? Será que eu estou voltando para o meu pai? Será que eu estou confiando? Será que eu estou tendo fé? E perfil comportamental, inteligência emocional tem tudo a ver com isso. Porque isso facilita o meu acesso espiritual. Lembrando de novo que espiritualidade é relacionamento. Uau! Né? Maravilhoso. E acredito, né, como a gente falou, Deus ele vai se relacionar comigo e com você
da maneira que você precisa, porque ele realmente sabe aquilo que a gente precisa. Sim. Isso é maravilhoso, é muito forte, porque o interesse dele é que a gente se relacione com ele. Ele nos criou para isso. Exatamente. Né? Para nos relacionarmos com ele. Uhum. Uau! Poderoso muito demais. Bom, né? Poderoso. Gente, eu muito acho bom. que... Olha, Mirna, eu queria que você pudesse deixar aqui um recado, assim, para essa mulher, né? De repente, para esse homem que está ouvindo, um casal que está ouvindo aqui, porque esse conteúdo foi realmente profundo. Eu acho que trouxe muitas chaves aqui para que ela possa realmente receber aí essa mensagem de uma forma realmente poderosa. Sim. Eu acredito. E qual a mensagem? A última, se você pudesse deixar esse último recado, essa última mensagem. Sim. Fica à vontade. A saída é para dentro. Sempre para dentro. A saída é para dentro de você. A saída é para dentro das suas emoções. A saída é esse olhar que você precisa ter para você de eu quero me entender um pouco mais. Por que será que eu sou assim? Por que será que eu ajo assim? E dentro desse olhar para dentro é como que eu posso ser uma mãe melhor? Como que eu posso ser uma esposa melhor? Como que eu posso ser uma liderada melhor? Uma líder melhor? Mas acima de todas as coisas, como que eu posso ser uma filha melhor para Deus? O que será que Ele espera de mim? Na verdade Ele me capacitou para algo muito importante, como Ele capacitou a Andréia, como Ele capacitou cada uma que está ouvindo esse podcast. Então, nós temos um propósito, né? E o que é propósito, né? Na minha definição propósito é o que Deus cochichou no seu ouvido um pouquinho antes de você nascer e disse, fulana, vai lá e faz isso para mim. Faz isso no meu nome. Só que antes de eu fazer isso em nome dele, eu preciso me relacionar. E a Bíblia vai falar que você precisa amar o próximo como você se ama. Amar o próximo como a ti mesmo, porque Deus jamais daria outro comando para você, porque você é obra-prima dele. Ele não fez ninguém igual você. Então assim, quando você vê um quadro exposto numa galeria, você não vai falar assim, nossa, o quadro é lindo, mas o cara que fez o quadro, ele é sensacional. Então a sua vida, ela é obra, você é obra. Então eu preciso glorificar o meu Criador todos os dias. Todos os dias como, Mirna? Sendo uma mãe melhor, sendo uma esposa melhor, sendo uma liderada melhor, sendo uma filha melhor para Deus. E isso tudo você só vai perceber se você se permitir olhar para dentro, entender quais são suas habilidades, quais são suas inabilidades e assim, tá tudo bem você se relacionar com Deus do jeito que você é. E assim, o meu convite vem agora, do jeito que você está. Talvez você está escutando esse podcast aqui e você não está indo na igreja, ou você nunca ouviu falar de Deus, ou você não conhece a salvação que Jesus veio te entregar, não tem importância. É do jeito que você é. Se você fala muito como um influente, se você fala rápido como um dominante, se você fala pouco como um instável, ou se você mede cada palavra como um analítico, não importa. A sua oração é agora, é do jeito que você é, do jeito que você está. Então, um jeito de olhar para dentro fecha seus olhos aonde você está e se conecta com esse amor que está em você, porque está em mim, está na Andréia e também está em você. Então, independente do seu perfil, só vem. Vem para dentro, porque a gente só volta para casa quando a gente volta para dentro, né? E que você seja uma expressão do amor de Deus na terra, que Ele possa usar a sua vida, como um dia eu disse, tá bom, Deus, bora lá. Como a Andréia disse também, tá bom, Deus, vamos junto. E eu tenho uma pastora que ela fala uma frase que eu gosto muito, e é com ela que eu termino, que é: Deus, o que quer que o Senhor esteja fazendo, me chama. Que Ele possa te chamar também, que Ele possa ter essa liberdade de chamar você. Uau!
Uau, muito obrigada, Mirna. Obrigada eu de coração. E que você possa receber essa mensagem aí de todo o teu coração, porque realmente eu acredito que Deus falou com você nesse tempo aqui. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a vocês que estão aqui. Não deixa de compartilhar. Quem precisa ouvir essa mensagem, compartilha, comenta. E qualquer dúvida também, eu vou ver se eu consigo deixar aqui os links das ferramentas para o pessoal fazer da linguagem de valorização. Sim. Faça o teste, procura aqui na descrição que vai estar aqui, tá bom? Não perca essa oportunidade de melhorar aí o seu relacionamento, a sua vida, tá bom? Um beijo. Beijo. Beijos. Muito obrigada. Obrigada, eu.